Olá, gente, que alegria poder estarmos juntos aqui. Mais uma aula da nossa Escola da Bíblia Emanuel. Aula 2 do módulo um. Estamos falando sobre as Escrituras Sagradas. E vamos dar continuidade, né, nessa jornada de conhecimento e de aprofundamento, né, nessa aula aí. É isso aí. A gente está muito feliz com o resultado da primeira aula, né? Foi uma participação muito boa, muitas visualizações, mas não só visualizações, como também, de fato, o pessoal procurando interagir, né? Tirar dúvidas, aprender, né? Da palavra do Senhor. E não só de forma virtual, como também presencial. Última Isso. quinta-feira a gente estava lá com o povo e foi muito Foi muito bacana. bom, Foi foi. assim, denso, né? Bastante conteúdo. De fato, no virtual a gente acaba meio que obedecendo, né, um reloginho ali. Sim, Tá sim. aí a Yasmin aqui com o cronômetro aqui na frente da gente, se a gente não passar da, vai não passar da hora. Isso aí. Né, mas lá no presencial foi, Fica mais à vontade, a mais gente à consegue. vontade, a gente bate aquele papo, mas de fato tem sido muito bom, Isso. né, tanto o conteúdo aqui na aula virtual como também no presencial. Então a A gente vai gente, avançar. a gente reforça para que você, se você tiver alguma dúvida, né, você fica à vontade para poder procurar a gente. Pode ser aqui no vídeo mesmo, no YouTube, pode ser no nosso privado no WhatsApp, pode ser na aula presencialmente, se você quiser levar uma dúvida da videoaula para a aula presencial, fica à vontade para levar também. A gente vai conseguindo maturar aí sobre nosso estudo, né, da Bíblia. É isso aí, vamos para a aula 2. Aula 2, vamos Aula lá. 2, a gente está falando com você sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, é o nosso primeiro módulo. A gente está conversando de uma forma mais informativa, técnica, né, trazendo dados a respeito da palavra do Senhor. A gente vinha conversando sobre isso no caminho. A intenção das aulas é que o aluno ele tem interesse, Sim, desperte no aluno interesse pela palavra de tal forma que esse texto que ele tem na mão seja descomplicado, né? exatamente. E aí ele consiga ter prazer de fato em querer abrir, querer ler, querer Isso, conhecer, isso. né, a voz de Deus. E a gente hoje está na aula 2. A nossa aula 2, a gente está trazendo o assunto sobre o panorama, né, do Antigo Testamento. A gente já falou das divisões de forma bem resumida, né, na aula 1. E hoje a intenção de hoje é a gente aprofundar um pouco sobre a própria teologia, né, do Antigo Testamento, a introdução, o que é que o Antigo Testamento traz para a gente, né, e falando das divisões. Isso. Apesar de da gente ter visto lá que são 4 divisões, né, grandes divisões do Antigo Testamento, hoje a gente vai abordar 2 divisões apenas, por Isso. causa do nosso tempo, até para que você também não tenha muito conteúdo assim e acabar, né, ali atrapalhando. Mas Isso. hoje a gente vai dar essa introdução no Antigo Testamento e vamos falar das 2 primeiras divisões, que é o Pentateuco e os livros históricos. Essa é a nossa intenção. E aí na próxima aula a gente vai estar trabalhando aí as outras 2 divisões, que ali são os livros poéticos, né, e também os livros proféticos. A gente Isso vai aí. estar É trabalhando. interessante que essa palavra panorama é como um voo de drone, né? A gente não aprofunda, mas a gente passa uma visão geral sobre os temas para que a gente dê essa ferramenta para que vocês possam, até se tiverem interesse em aprofundar mais o estudo, possam fazer em casa, mas a gente não deixa de falar sobre os assuntos, né? Um voo de drone a respeito do nosso Antigo Testamento que a gente E vai aí fazer. faz com que você se familiarize, né? Exato. Aí fica mais fácil a leitura, você não lê de forma desconexa, você Isso, percebe que a isso. leitura vai ganhando toda uma conexão, né? Uma lógica, né? Essa é a nossa intenção. Isso aí, vamos lá. Então, deixa a gente trazer para vocês uma perspectiva de panorama geral do Antigo Testamento. De fato, o Antigo Testamento ele conta uma história, né? É uma contação de história. Isso. A Bíblia ela traz consigo a grande história da redenção, né? E o Antigo Testamento ele tem essa particularidade também de fazer parte dessa história, né? É, a gente vive uma época hoje que muitas pessoas elas deixam de ler o Antigo Testamento por ser muito complicado, por não entender o porquê daqueles textos ali, e corre a pena para o Novo Testamento. Isso. A gente precisa entender que o Novo Testamento também está dentro dessa história que Deus está contando, né? E a Uhum. gente traz aqui uma perspectiva de algumas cenas, as principais cenas da história, a história que Deus está contando ao longo da humanidade. É interessante você falar da grande história, Júnior, porque a gente até falou na aula presencial que há uma dificuldade do pessoal entender que os textos eles se completam, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e a forma como você vai apresentar para a gente, o panorama, faz com que a gente não consiga desvencilhar, Exatamente. né, o Novo Testamento do Antigo. A gente até falou que a gente costuma dizer, né, que o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é É graça. graça. Isso. Mas a gente encontra a graça no Antigo Testamento e a Exatamente. gente encontra a lei no Novo Testamento também. Exatamente. Na verdade, o Antigo Testamento é lei e graça e o Novo Testamento é lei e Também. graça. Isso. Né? A palavra, né, é a instrução,
né, e é graça de Deus. Então a gente só vai conseguir entender de fato isso por causa do panorama que a gente vai conversar a partir de agora. Isso aí. Deixa eu fazer você entender uma coisa. Imagina a história da Bíblia sendo contada em várias cenas. Você que gosta de teatro, você imagina várias cenas de teatro sendo montadas. Na primeira cena, a gente traz a perspectiva da criação. O Deus que é criador. O Deus que cria tudo, e a gente vê isso lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, principalmente. Essa história onde Deus ele é o grande condutor e criador de todas as coisas. Né? Essa é a primeira cena. A segunda cena, a gente tem a queda da humanidade, e a gente vê isso lá em Gênesis 2, Gênesis 3 também, contando quando o homem caiu, né? Quando Adão e Eva eles caem, de fato, e quando a criação ela se rebela contra o seu criador. E a gente encontra isso na segunda cena. Imagina agora as cortinas se fechando e a terceira cena aparecendo, que é quando Deus entra na história através do povo de Israel. Então, Israel traz consigo a grande aliança de Deus, que outrora se rebelou contra ele, e ele agora resolve restaurar a sua aliança através do povo de Israel. Então, essa aliança nasce e praticamente o Antigo Testamento traz consigo essas três narrativas, né? Essas três grandes cenas, que é a criação, a queda do homem e a aliança no povo de Israel. O que é interessante é que desde o início Deus já vai mostrando seu propósito, né? Porque quando ele cria, né, ele cria uma família, né? Ele cria o homem, depois cria a mulher, nasce a família, e ele já vai dando ali a ideia, né, dando a entender que o seu propósito era criar para si, né, uma grande família, né? Filhos que se relacionam com ele, como Adão fazia na viração do dia. Né? E aí a gente tem a entrada da segunda cena que você falou, que é o pecado, que acaba trazendo a quebra desse propósito, né, de Deus, da criação, da família e tudo mais, e mais um Deus que não é pego de surpresa. Sim, sim. Né? Então, ou seja, ele está contando uma história que ele sabe das intervenções dessa história, né? E já no Antigo Testamento ele já começa, né, a restauração desse plano, né, a manutenção desse plano que ele tem desde o início. E a gente vê a graça de Deus aí. Isso, não só a lei, mas a graça de Deus operando na escolha de um povo para si, né, para poder sinalizar, né, o que ele vai fazer lá na frente a partir de Jesus, né, desse novo Israel que a gente vai estudar mais na frente. Isso tudo é graça de Deus, né, a manifestação da graça dele no Antigo Testamento, né? Então ele está no controle da história, é ele que está escrevendo esse enredo, né, e ele nunca perde esse enredo, ele nunca perde essa história de vista, nunca perde o controle dessa história. Né? Bem, só para a gente concluir, Emerson, essa questão das cenas, a gente viu que o Antigo Testamento traz consigo essas três principais cenas. No Novo Testamento, mais tarde, a gente vai entender melhor isso. Traz a quarta cena, que é Jesus Cristo, né? O Deus que se faz carne, o Deus que vem habitar entre nós, o Deus que vai estar com a gente, vai morrer na cruz por nós e vai pagar as nossas dívidas. Se a gente é um povo, outrora, pecador, que caiu, que continua em pecado ao longo da história de Israel, a gente vê que o povo pecou bastante, Jesus vem para resolver esse problema. E a quinta cena é a igreja de Jesus. Após Jesus ressurreto, a igreja de Jesus como missão e como parte dessa história. E é interessante que a gente atua como co-participante, né, do que Deus está fazendo no homem e no mundo, trazendo a nossa missão na igreja. Da igreja. E, por fim, a grande redenção, né? Quando nosso Jesus vai voltar e vai realmente consumar todas as coisas, e a gente vai ter a plena vida e a igreja de Cristo lá em Apocalipse, quando a gente vê a noiva sendo levada para seu noivo. Né? Então, na tua apresentação, no panorama que você dá para a gente se encontra na história hoje na quinta cena. Né? Exatamente. A gente está participando como igreja do Senhor dessa história de redenção que ele escreveu, né? E está esperando simplesmente cumprir, né, a última cena, que é quando o nosso Senhor ele vai voltar, né, para pegar essa igreja que é militante hoje, que é missionária, que é missional, né, para poder habitar com ele para todo sempre. Então, ou seja, a história está chegando no seu fim. Exatamente. Esse enredo está chegando no seu fim e a gente fica na expectativa como igreja do Senhor para cumprir até um dos propósitos da própria escola, que é fazer com que as pessoas entendam, né, que essa história está sendo contada, elas podem ainda participar dessa história, né, porque o Senhor convida todos a estarem participando dessa história como igreja dele, e também um alerta para dizer que essa história está chegando ao fim. Né? Então a gente ainda pode falar para aqueles que ainda podem participar de fato dessa história. E a gente quer, a partir dessa aula de hoje, aprofundar a respeito das três primeiras cenas, né? Que é a cena da criação, a cena da queda e a cena que fala do povo de Israel, que compõe todo o nosso Antigo Testamento. Né? A gente vai contar essa história, essas grandes
intervenções de Deus na história, e a gente vai aprofundar dessa forma aí. Isso. Pois bem, gente, vocês viram aí que existe um panorama, existe uma história sendo contada, né, e a forma como o Gino colocou para a gente aqui, essas cenas situam a gente na história. Então, toda vez que a gente pegar um texto sagrado, a gente tem que entender em que cena aquele texto ali está. Então, como o Gino falou, essas 3 primeiras cenas, elas estão no Antigo Testamento. E o que a gente vai conversar a partir de agora, com relação às divisões desse Antigo Testamento, se encaixam nessas 3 primeiras cenas. Então, a gente falou para você na primeira aula que o Antigo Testamento tem 39 livros, né, a partir da Septuaginta, né, a tradução da Bíblia hebraica para o grego. A gente tem ali então a Septuaginta com 39 livros. E esses 39 livros são divididos em 4 grandes blocos, né, e essas 4 divisões a gente vai estudar a partir de agora. As 2 primeiras é o que a gente vai falar agora nessa aula de hoje. Então, a primeira divisão são os primeiros 5 livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Né, a expressão Pentateuco são os livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, esses primeiros 5 livros, conhecido por nós como Pentateuco, a palavra penta, 5, né? Nossa seleção ela é pentacampeã, então 5 vezes a gente tem então essa expressão Pentateuco, teuco, livro, rolo, então são os 5 primeiros livros, ou os livros da lei, como também são conhecidos esses 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. A autoria, Moisés é o escritor desse Pentateuco, e os judeus vão dar outro nome, né, para esses 5 primeiros livros, eles vão chamar de Torá, né, e essa expressão hebraica significa instrução, lei, né, a Torá. E a gente destacou aqui para você um texto, né, que é o Salmo 1, verso 2, no verso 1, bem-aventurado, né, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e o verso 2 é o que está aí: antes tem o seu prazer na Torá. Essa expressão que aparece lá no Salmo, capítulo 1, versículo 2, tem o seu prazer na Torá, ou seja, na instrução, na lei do Senhor. E na sua Torá, e na sua lei, medita de dia e de noite. Então, essa expressão que aparece É no interessante Antigo que Testamento. a Torá era tão importante, né, para os judeus, que os meninos judeus eles começavam a aprender ou a decorar o texto de cedo, né? A partir de 6 anos de idade eles já entravam na escola rabínica, e os meninos eles eram meio que obrigados, de fato, a aprender a Torá, porque aquilo resguardava o seu coração, Não só aprender, como a decorar. como Né? decorar isso. Então, eles atingiam os 10 anos de idade, todos eles sabiam, de fato, decorar todos os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Interessante como era precioso, e como ainda é precioso, a Torá para os judeus hoje em dia, e porque ela representa tanto para a gente, né, na história da Bíblia. Então, vamos destrinchar um pouquinho aqui, bem rapidinho, esses livros, para a gente entender, esses 5 primeiros livros, né? Então, primeiro, o livro de Gênesis. Livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele é o nosso primeiro livro, talvez o mais conhecido, porque conta a história da criação, conta a história da queda, e traz consigo grandes personagens, né? Personagens que a gente costuma ouvir desde pequena, né? Abraão, Moisés. E a gente trouxe aí um resuminho para você poder entender como ele é dividido, né? As subdivisões dentro do livro de Gênesis lá. Então a gente traz esse conceito do Gênesis como o princípio, de fato, o começo de tudo. Então Gênesis, de fato, se propõe a ser o livro para contar a história do começo de tudo. Do capítulo 1 ao capítulo 6, a gente vê a história antes do dilúvio de Noé, né? Antes de Noé aparecer na história. Então a gente consegue entender Gênesis do 1 ao 6 como a criação e a queda de imediato. E é interessante que, se você perguntar para algumas pessoas de que o livro de Gênesis fala, geralmente a maioria vai falar da criação. Mas se a gente perceber, são poucos capítulos que falam da criação. Boa Muito parte rápido, do livro, muito rápido, né? Boa parte do livro vai contar outras histórias. Uhum. Então, o livro de Gênesis é um livro muito denso e muito importante na nossa caminhada. Do capítulo 7 ao capítulo 11, a gente tem a história de Noé, ele aparecendo e Deus realmente realizando aquele dilúvio lá, que a gente conhece a história. No capítulo 12 ao capítulo 50, aparecem os grandes patriarcas, né? Os grandes homens que vão de Abraão, marcar isso. A partir de Abraão, Isaac, Jacó, e os homens que vão marcar a história do início, de fato, do povo de Israel, que é quando Deus resolve chamar o povo, né? Chamar, de fato, a nação para poder cumprir a sua promessa e cumprir a sua nova aliança, já que ele tinha dito que não iria mais exterminar o homem, né? Como foi lá no dilúvio. Então, Deus ele vem contando essa história no livro de Gênesis, e o livro de Gênesis termina lá com o surgimento de Moisés, que vai vir a partir do livro de Êxodo. Isso. E o livro de Êxodo é, no grego, né, a expressão Êxodo quer dizer saída, né, é a saída do povo, não só
o povo né, saindo do Egito, né, ali do processo de escravidão e tudo mais, como de fato seguindo ali para a Terra Prometida, né, para Canaã. Então a gente tem um homem corajoso, né, chamado Moisés, que vai liderar esse processo. Né, os historiadores contam aí, contabilizam aí pelo menos em torno de 2 milhões e 600 mil pessoas que saíram com Moisés naquele êxodo ali. Há alguns até que falam em torno de 3 milhões, né? Mas fato é que muita gente, né, seguiu com Moisés, né, e foram habitar ali no deserto do Sinai e ficaram ali, né, por longos anos peregrinando, né, no deserto, em torno de 40 anos naquele deserto e aprendendo ali a depender de Deus, a depender do maná de Deus, a depender da coluna de fogo, da nuvem que guiava, dos milagres que Deus operava no deserto, e tudo aquilo ali ia forjando, ia formando a fé daquele povo durante todo aquele processo ali da saída, né, do Egito e da caminhada pelo deserto. Né? Então, é no Monte Sinai, por exemplo, né, que Moisés recebe ali o Decálogo, né, mais conhecido ali como a Lei de Deus, ou os 10 Mandamentos. Né? Então, é nesse processo aí que ele começa a receber essas instruções, porque a gente tem que entender que esse povo antes estava submisso a uma legislação, que era a legislação do Egito. Então, eles agora saem, eles se tornam um povo, né, independente, e esse povo agora precisa de uma constituição. Né, e essa constituição começa no decálogo, nas leis, Deus dando essas leis, e é por isso, né, que o próximo livro que a gente vai estudar agora, rapidinho, é o livro de Levítico, que fala justamente dessas leis cerimoniais que são organizadas. É a organização do povo para poder seguir as suas próprias leis. Né? É interessante que esse povo que outrora não tinha nenhuma referência de quem era Deus, eles começam a conhecer quem Deus é. Né? Então, uma das principais experiências do povo com Deus é de fato nessa peregrinação no deserto. E eles começam a saber quem Deus é. E Deus resolve se revelar através das suas leis, através da ordem que ele determina para seu povo. Né? Então a gente vai ver isso no livro do Levítico, que são as cerimônias das leis, como era devido fazer o culto naquela época. Então a gente vai encontrar muito isso. Né? Então o livro do Levítico você vai conseguir ler e vai enxergar que ele é recheado de conteúdo de lei mesmo, de ordens, de formas de você organizar um culto. Né? Porque agora, como você falou, o povo não era mais submetido à escravidão. O povo agora tinha uma identidade e Moisés, sendo guiado aí, ele traz para o povo essa nova identidade. Né? Ele pega um povo escravo, sem identidade nenhuma, e devolve para Deus, ou torna para Deus um povo independente, livre, e agora que constrói essa identidade através de lei. E como é que esse povo vai viver? Como vai ser essa adoração a esse Deus Todo-Poderoso? Por exemplo, a construção do tabernáculo, né? Como é que esse povo vai se organizar para poder prestar esse culto, para conduzir esse tabernáculo? Então, o livro do Levítico ele vai trabalhar muito nessa questão da legislação das leis cerimoniais, organizando o povo para adorar a Deus, como adorar a Deus, como andar com Deus. Então, é muito interessante isso. Que naquela época, a gente precisa entender que o povo de Israel ele estava rodeado de povos idólatras, que adoravam outros deuses, que tinham seus rituais religiosos. Suas leis também. Então, é muito interessante quando Deus ele intervém aqui na história para dizer, olha, tem uma forma de vocês viverem, tem uma forma de vocês me cultuarem. Eu sou um Deus de verdade, sou o Deus de verdade. Então, vocês devem me cultuar de tais formas. Então, Deus resolve se revelar dessa forma para eles aí. E a gente vai encontrar muito isso no Levítico. Né? E aí vem o livro de Números, que é o livro que vai organizar o censo, né? Que vai Deus ali logo no início, no capítulo 1, versículo 2, versículo 3, chamando Moisés para poder contar os homens acima de 20 anos, a questão da organização das tribos, onde cada tribo vai ficar, por exemplo, na questão do tabernáculo, quem vai na frente, quem vai de lado, quem vai do outro lado, quem vai atrás. Então, assim, por isso que ganha esse nome até estranho, né? Números, porque na verdade era um censo, era a ideia de numerar, era a ideia de poder organizar, né, de fato, de forma até matemática, né, aquele povo, para que eles pudessem caminhar, né, organizados em tribos, né, distribuindo ali as tarefas, né, cada tribo com as suas tarefas, e também colocando em prática as leis que acabaram de ser dadas ao povo. Né? Então, o livro de Números praticamente é essa organização para dizer assim, vamos colocar em prática tudo que agora a gente aprendeu, vamos caminhar. Então, praticamente é isso. Muito bom.
Então a gente chega no livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, né? Que traz o reforço da lei, né? É Uhum. quando Moisés ele vai escrever para o povo para reforçar tudo aquilo que eles já tinham visto, né? Para que aquilo não saísse da memória do povo. E a gente encontra basicamente aí 3 sermões ao longo do texto, que é o escritor Moisés trazendo para o povo para que eles pudessem de fato lembrar daquilo que eles tinham feito já, né? A gente vai encontrar isso no primeiro bloco, os 40 anos da peregrinação do povo no deserto, quando Deus cuidou do povo, de fato, com a coluna de fogo, com as nuvens guiando, os calçados que não se desgastavam, o maná no deserto, então, fazendo o povo lembrar do cuidado de Deus ao longo desse período no deserto. Lembrar das leis, que era o que ditava o povo, era a forma como o povo vivia. Lembrar que existia um Deus das leis, existia um Deus que ditou essas leis para eles. E lembrar do que Deus derramou as bênçãos, né? Ao longo da história do povo, até que o povo fosse chegar à Terra Prometida, né? Então, o livro de Deuteronômio ele traz consigo esse resumo da lei na ideia de reforçar, de fato, com o povo a importância que eles tinham feito, É né? isso aí. Então, esse fechamento aqui do Pentateuco, para a gente tentar entender de forma mais cirúrgica, Gênesis vai tratar do início, Êxodo, a saída desse povo, né? E Levítico já a organização dessas leis, porque esse povo agora não está mais no Egito, precisa de leis. A gente tem números, então, o censo, a organização, a distribuição desse povo, as tribos, e por fim, Deuteronômio é o livro que vai recapitular tudo isso, lembrando ao povo, né, como o Júnior falou, através de 3 sermões pregados por Moisés, lembrando ao povo todo o processo vivido no deserto, os 40 anos, lembrando também as leis, lembrando as bênçãos, né, repetindo praticamente o decálogo e lembrando as bênçãos que o Senhor derramou sobre o povo. Então esse é o Pentateuco, a gente entendendo assim fica mais fácil a gente fazer a nossa leitura. Vamos avançar. Vamos lá. Chegamos aos livros históricos, que é o segundo bloco do Antigo Testamento, né? Isso. E a gente vai estudar eles também hoje. E a gente tem esses livros aí que compõem toda a historicidade da Bíblia, né? Trazendo consigo a história do povo de Israel. Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, um detalhe importante, Emerson. No Novo Testamento a gente costuma falar primeira carta de Paulo, a primeira carta de João, e aqui no Antigo Testamento a gente fala primeiro, né? Porque não Que são são cartas, são livros, né? livros. Então vale a pena a gente só reforçar esse detalhe aí. Aprendi, quando era mais novo, uma dica para decorar os livros históricos, que era dividir ele em 3 partes, né? Porque são 12 livros, né, no total, Sim? mas 3 livros se repetem, né? Primeira e segunda Samuel, primeira e segunda Reis e primeira e segunda Crônicas. Isso. Então a gente decora Josué, Juízes e Ruth, né, a primeira parte, Samuel, Reis e Crônicas, dobrando cada um deles, Sim. né? E Esdras, Neemias e Esther. Então praticamente você decora 9 e ganha 12, né? Exato. Então fica mais fácil da gente Sim, sim. decorar. Mas vamos conversar um pouco sobre os livros históricos, passar aqui de forma bem rápida para a gente entender bem o que estava acontecendo. Então, a gente lembra que uma história está sendo contada. A gente colocou uma observação logo no início aqui para a gente entender que nós vivemos a história dentro de um calendário cristão, né? Então, a gente coloca aí uma linha de tempo, né? O AD aí no meio é o que a gente chama de Anno Domini, né? Que é o que vem do latim, que é o ano do Senhor, ou seja, o ano do nascimento do nosso Senhor. Então, quando você encontrar essa expressão em algum livro, né? AD está falando do ano do nascimento de nosso Senhor. E aí, de um lado AC, antes de Cristo, do outro lado DC, depois de Cristo. Então, a história era contada assim. Praticamente o mundo todo é regido por esse calendário. Existem outros calendários, mas praticamente esse é o mais aceito praticamente no mundo. E a gente tem, então, baseado nesse calendário, e quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai lembrar que a gente está falando sempre de AC, sempre antes de Cristo, né? Porque o Antigo Testamento todo é antes de Cristo. Então, a gente tem aí pelo menos 2.000 anos antes de Cristo, a história de Abraão, né? Então, isso é muito interessante, é um fato, né, comprovado. 1.440 anos a gente tem a saída do povo ali do Egito, então é onde a gente data a questão do Pentateuco. A gente viu isso até na primeira aula, quando a Isso, gente foi isso. datar a questão dos primeiros escritos, né, da Bíblia, que foi o Pentateuco, ali por Moisés. Então, 1440, você viu que a gente colocou aí sempre um mais barra menos, ou seja, mais É ou menos. aproximado, né? Não Quando vai a gente ser. fala de datação no Antigo Testamento, principalmente, a gente fala sempre de mais ou menos, sempre aproximado.
Então a gente tem 1440 anos aí antes de Cristo, a saída do povo do Egito, Moisés escrevendo o Pentateuco. 1400 anos antes de Cristo, a gente tem uma descoberta arqueológica muito importante, como a gente falou na primeira aula, que são as muralhas de Jericó. A gente tem a cronologia, né, datando isso aí, né, de 1400 anos antes de Cristo, né, nos dando essa informação importante de como e quando a Bíblia começou a ser escrita. E a gente tem também uma data importante, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, a história ali do rei Davi, né? O Davi vai entrar na história. Então vamos tentar fazer essa cronologia até chegar ali em 400 anos antes de Cristo, quando vem ali o último escrito, né, Isso. do Antigo Testamento. Então você acompanha aí, são informações, né, às vezes até muitos números, mas vale a pena você acompanhar para você entender como a gente vai chegar aí até o Novo Testamento, até E é Jesus. importante porque a gente falou isso na primeira aula, né? Que a gente tem a Bíblia não escrita de forma cronológica, Isso. né? Então você vai ver que os intervalos dos textos aqui, eles não são da forma como a gente tem ela hoje impressa, né? Uhum. Então a gente vai entender agora, isso é importante porque a gente vai conseguir situar cada livro, né? Quando a gente for ver um livro, a gente vai saber em que época ele esteve na história e por que ele faz tanto sentido agora aquele texto naquela época, né? E os livros históricos, Júnior, são os únicos que praticamente foram organizados Na na Bíblia sequência, é isso, isso. numa cronologia. Mas, como você falou, quando você começa a passar ali para os profetas, até para os livros poéticos mesmo, né, tem um emaranhado de datas ali, Uhum, né, eles uhum. começam a se combinar. Mas 1400 anos antes de Cristo, você tem o início do Antigo Testamento, né, e aí você tem já também o livro, né, de Josué. 1375 antes de Cristo, aí já vem Juízes e Ruth, né? A gente tem aí 14 juízes, sendo uma juíza, né, que era Débora, 13 homens e uma mulher, e Ruth. Aí você vem para 1075, né, 200 anos aí depois, e você vai vendo, vai acompanhando, vai percebendo que a data Vai ela diminuindo. vai descendo, né, até chegar a Jesus. Então, antes de Cristo, a data vai descendo até chegar o próprio Cristo. Então, 1075 antes de Cristo, a gente tem 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Crônicas. 1000 anos antes de Cristo, a gente já começa com a história de Davi, então 1 Reis, 2 Crônicas. Aí a gente vem para 586 antes de Cristo, que é o cativeiro babilônico. Isso é uma data importante porque a gente tem fatos históricos aí hoje, né, muito palpáveis para poder comprovar tudo isso. A arqueologia coopera muito com isso. 538 anos antes de Cristo, a gente tem Esdras, Neemias, Esther, e aí fechando até os 400 anos antes de Cristo, esse Antigo Testamento, que é quando vai começar o que a teologia chama de período interbíblico, né, ou o silêncio de Deus, né, que o pessoal chama também. Então são 400 anos até chegar ao Novo Testamento, né? Então a gente tem essa cronologia, né? Mas vamos tentar entender de forma resumida para a gente fechar essa aula sobre os livros históricos, um pouquinho, né, de cada um desses livros aí. Vamos tentar ver isso aqui. Vamos lá. O livro de Josué, né, ele é o primeiro livro histórico lá, como você falou agora, ele traz o reconhecimento e a conquista da Terra Prometida, né? Quando o povo de Israel passou aquela labuta toda no Egito, passou aquela labuta toda no deserto, e agora eles conseguem chegar à terra que Deus havia prometido, que é a terra de Canaã. Então a gente vai ver todo esse enredo aí no livro de Josué, bastante é, falado e bastante vivido lá pelo povo. O livro de Juízes também traz a ideia dos primeiros líderes, né, formados aí, importantes na formação do povo de Israel. Então a gente vai ver que esses líderes foram levantados para orientar o povo mesmo durante a sua estadia naquela terra, né? Uhum. E vão dar orientações e são ungidos por Deus mesmo para isso. São escolhas de Deus mesmo, né, para Sempre o isso, povo. A isso. gente tem que lembrar que essa era a vontade do Senhor, Exatamente. né, e depois, quando a gente vai estudar a monarquia, né, o povo que pede, Que pede. né, o rei, né, mas Deus estava conduzindo a história através de juízos, né, isso é muito interessante. A gente vai ver em Ruth, que é a ancestral de Davi, que a gente fala, Uhum. né? A bisavó de Davi, que é uma mulher guerreira que traz sua história lá, e muito importante na história bíblica, porque Ruth é colocada aqui justamente para justificar depois Davi, né? O rei Davi, que é o primeiro grande rei lá da Isso. E história, vai entrar na genealogia na de genealogia de Jesus. Jesus. Isso é muito interessante também. E traz os livros de Samuel, primeiro e segundo Samuel, que vão contar quando os profetas eles fazem parte do enredo do povo de Israel. Né? Os profetas são usados por Deus para poder iniciar essa jornada de exortação, de orientação para o povo, e a gente vai ver isso primeiro e segundo Samuel, e eles trazem consigo essas histórias, e também segundo Samuel alguns relatos importantes que é após a morte de Saul,
o reinado de Davi começa a imperar lá, né, Ele é o como último rei. dos juízes, no caso Samuel, né? Isso. Mas vamos lá então, vamos tentar entender aí. Já que Samuel é o último dos juízes, o povo começa a pedir então um rei contra a vontade do próprio Deus. Então a gente começa aí a história dos reis de Israel. Então, primeira Reis, os acontecimentos pós-morte, né? Isso é muito interessante porque a gente vai começar a entender ali o reinado de Salomão, o processo, né, do reinado de Salomão, e segundo a gente também os acontecimentos pós-divisão, né, porque a gente tem, depois da própria morte de Salomão, a divisão, né, o Roboão assumindo e a Sim, sim, divisão sim. do povo de Israel Nas duas. as duas grandes divisões, né? Isso. São 10 que ficam do lado do norte, né, mais tribos que ficam do lado do sul, né? Ou seja, a divisão de Israel e a divisão de Já. Judá, né? Fazem esses dois grandes blocos aí. Então o povo começa a viver assim de forma dividida, né? E Primeiras Crônicas e Segundas Crônicas é praticamente o resgate da história. Eles vão contar a história do dia a dia do povo, como foi toda esse processo, né, de andada, assim, principalmente essa questão da divisão que eles viveram, como é contada essa história. Então, eles vão culminar aí falando sobre o momento do pós-cativeiro ali, né? Vão começar a falar dos primeiros passos após essa volta do cativeiro babilônico, né? Isso que a gente vai ver agora também. E aí, esses três últimos livros aí, é interessante que no rolo da Bíblia hebraica, Esdras e Neemias estão juntos, né? Porque Isso. eles contam, de fato, essa história da recuperação da história do povo, Uhum. das suas culturas, do texto lido, do templo de Jerusalém. Então, a gente vai ver muito isso lá em Esdras e Neemias, essa saída do povo do cativeiro babilônico e voltando para suas raízes, voltando para suas terras, né? E Esther contando essa história dessa mulher, essa guerreira, que estava lá, justamente nesse período da volta do povo da Babilônia para Jerusalém. Guerreira porque ela praticamente impede, né, que um império persa ele avance ali sobre o povo de Israel. É uma mulher assim extraordinária, né? Isso. Então esses são os livros históricos, né, de forma bem resumida, né, para a gente é uma introdução de cada um dos livros assim, mas que vale a pena a gente entender que eles estão contando uma história lógica, uma história cronológica, mas principalmente lógica, né, organizada, né, de um povo que Deus escolheu para si e que ensaia esse povo que Deus escolhe é um ensaio, né, para a redenção, né, que vai culminar em Jesus. E a gente costuma dizer que, baseado até no escritor de Hebreus e baseado até no que Paulo falou aos Colossenses, que tudo isso é apenas sombra, né, sombra das coisas que viriam a acontecer. Né? A realidade é Cristo, né, diz o escritor, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses. Então, tudo isso vale a pena a gente entender como algo que ainda vai projetar para o futuro e algo que ainda também vai culminar na pessoa do Senhor Jesus. Então, esses são os livros históricos. A gente espera que você tenha curtido isso aí, gostado, que você se interesse e a sua leitura, a partir de então, passe a ter mais sentido. Né? Isso. É isso. Acho que a gente consegue aí esgotar um pouco essa aula de hoje. Teremos a segunda parte em Isso, breve, trazendo livros poéticos e proféticos, que isso. dão oportunidade a esse texto do Antigo Testamento, mas que você possa revisar esse vídeo, fazer suas anotações, as suas dúvidas, trazer para a gente, e a gente vai caminhar junto aí nessa jornada. Vamos fechar orando? Vamos orar. Bora aí nesse momento por nós, por esse povo lindo que está acompanhando, nossos alunos da escola. Vamos Que orar. Deus faça com que essa palavra frutifique no coração de cada um. Amém. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por essa oportunidade que temos de poder abrir tua Bíblia, estudá-la, e poder entender que o Senhor sempre esteve presente na história. O Senhor é o dono da história e o Senhor é o grande autor da história. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Que essa escola continue sendo ferramenta de crescimento espiritual, de maturação de fé, que a gente consiga encontrar nesse texto, de fato, o teu Espírito. Muito obrigado por essa oportunidade. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém.